Pessoal, agora nós entramos nos movimentos circulares. São dois movimentos que nós estudamos. O circular uniforme e o circular uniformemente variado. Começamos agora um movimento circular uniforme ou simplesmente MCU. A principal característica do movimento circular uniforme é justamente o fato dele ser uniforme. O que significa dizer que um movimento é uniforme? Significa dizer que a velocidade v é um vetor constante em módulo. No caso do MCU, a velocidade tem um valor constante, ela não aumenta nem diminui, mas ela tem uma variação em direção e sentido. Notem que a velocidade em qualquer movimento curvilíneo é um vetor que tangencia a trajetória em cada ponto. Por exemplo, neste satélite em órbita, notem que esses dois vetores V1 e V2, eles têm o mesmo valor, o mesmo módulo, 8 km por segundo, ou aproximadamente 29.000 km por hora. Isso significa que essas duas velocidades têm o mesmo módulo, mas não têm a mesma orientação. Notem que o vetor V1 é igual em módulo ao vetor V2, mas vetorialmente o vetor velocidade 1 é diferente do vetor velocidade 2. Aqui a direção desse vetor V2 é vertical, enquanto que a direção do vetor V1 é horizontal. O sentido do vetor V2 é para cima, enquanto o sentido do vetor V1 é para a esquerda. Então nós temos uma variação do vetor velocidade que tangencia a trajetória, e esta variação acontece na direção e no sentido deste vetor. Esta é a principal propriedade do movimento circular uniforme. Notem que nós temos uma velocidade constante em módulo, mas variável em direção e sentido. Ao tangenciar a trajetória circular, em cada instante nós temos uma orientação diferente do vetor velocidade. Velocidade linear ou velocidade tangencial e velocidade angular. Quando um corpo gira, por exemplo, num movimento circular, como este aqui mostrado, ele descreve ao mesmo tempo uma distância e um determinado ângulo. Percebam que este carro, ao fazer uma volta completa, ele percorre uma distância e tem um deslocamento angular, Δθ, ou um ângulo descrito no mesmo intervalo de tempo em que ele percorre uma certa distância naquele círculo. Percebam que, em uma volta completa, a distância percorrida corresponde ao comprimento C do círculo, ou 2πr, e o deslocamento angular, ou o ângulo descrito em uma volta, corresponde ao valor de 360 graus, ou claro, 2π radianos. Nós definimos duas formas de rapidez deste móvel que está girando. A rapidez linear, ou velocidade tangencial, também chamada de velocidade linear, é algo que nós já conhecemos. É a rapidez com que uma distância é percorrida, ou seja, a distância é percorrida num certo intervalo de tempo, d sobre ΔT. Já a velocidade angular, que nós vamos chamar de ômega, é o deslocamento angular Δθ, ou o ângulo descrito num certo intervalo de tempo ΔT, portanto o quociente entre Δθ e ΔT. Notem que no Sistema Internacional de Unidades, a velocidade linear ou tangencial é sempre medida em metros por segundo. A velocidade angular é ângulo por tempo. Ela pode ser medida, por exemplo, em graus por segundo, graus por hora, mas a unidade padrão do Sistema Internacional para a velocidade angular é o radiano por segundo. Outro detalhe importante sobre essas duas velocidades. Nós já conhecemos a velocidade tangencial linear, que tangencia a trajetória. Ela é uma grandeza vetorial, possui módulo, direção e sentido. Já a velocidade angular é uma grandeza escalar, portanto, só possui valor numérico, ou seja, módulo. A velocidade angular não possui direção e sentido. Notem que neste exato momento todos nós estamos descrevendo na superfície da Terra um movimento circular e uniforme. Em 24 horas nós giramos uma determinada distância, 2πr, e giramos um ângulo de 2π radianos ou 360 graus num intervalo de tempo que nós chamamos de T maiúsculo,
ou período de rotação. Para nós, na superfície da Terra, este período é de 24 horas. Nós temos uma velocidade tangencial e uma velocidade angular. Descrevemos uma distância em 24 horas e giramos 360 graus neste mesmo intervalo de tempo. Mera curiosidade, para um habitante na linha do Equador, ele descreve uma distância de 37.680 km em uma volta completa, num intervalo de tempo de 24 horas, tendo uma velocidade tangencial a cada instante constante em modo de 1.570 km por hora. Agora, todos os habitantes da Terra giram 360 graus em 24 horas, ou seja, possuem uma velocidade angular de 15 graus por hora, ou 2 π radianos, descritos em 24 horas. Agora nós vamos extrair dessas duas equações de velocidade tangencial, distância por tempo, e velocidade angular, ângulo por tempo, outras expressões de cálculos para essas duas velocidades. Notem que, colocando os termos de uma volta, d igual a 2πr, e o intervalo de tempo, t maiúsculo, que é o período, e para o ângulo de uma volta 2 π radianos, percebam que essas duas expressões são modificadas. d sobre ΔT para a velocidade tangencial se transforma em 2πr pelo período, e a velocidade angular, ângulo descrito num certo intervalo de tempo, para esses termos de uma volta se transforma em 2 π pelo período. Essas são as expressões mais comuns de uso para cálculo das velocidades tangencial ou linear v e angular ômega. Observação: em qualquer movimento uniforme, independente da sua trajetória, a velocidade linear é constante em módulo. Portanto, em movimentos uniformes, percorrem-se distâncias iguais em tempos iguais. Isso tem uma consequência no movimento circular uniforme. Se nós percorremos distâncias iguais em tempos iguais, como consequência da velocidade linear ser constante em módulo, nós também descrevemos ângulos iguais em tempos iguais. Nós giramos em MCU o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo. Pensem em nós na Terra, nós giramos sempre 360 graus em 24 horas, uma velocidade, portanto, angular que se mantém constante. Consequência da velocidade linear ou tangencial ser constante em módulo é que a velocidade angular no movimento circular uniforme vai ser uma constante. Um outro exemplo de movimento circular uniforme nós temos nos ponteiros de um relógio analógico. O ponteiro das horas, dos segundos e dos minutos descrevem ângulos iguais em tempos iguais. Eles giram em movimento circular uniforme, cada um com o seu período, mas eles possuem velocidades lineares constantes em módulo e velocidades angulares constantes também. Por exemplo, o ponteiro das horas, que gira em um período de 12 horas, ele possui uma velocidade angular cujo valor é 360 graus, descritos em 12 horas, portanto uma velocidade angular de 30 graus por hora. Esta é a velocidade angular constante para o MCU do ponteiro das horas. Uma propriedade essencial do movimento circular uniforme: o fato de o vetor velocidade tangencial não variar em módulo, mas variar em direção e sentido, ou seja, se há alguma forma de variação de velocidade, há uma aceleração diferente de zero no movimento circular uniforme. A aceleração responsável por variações na direção e sentido do vetor velocidade tangencial tem nome, é a chamada aceleração centrípeta. O termo centrípeta quer dizer que aponta para o centro do círculo descrito. Notem que no MCU não há mudança no módulo da velocidade tangencial. A velocidade tangencial não aumenta nem diminui. A aceleração responsável por aumentar ou reduzir a velocidade em módulo, portanto, é a aceleração tangencial. No MCU não existe a aceleração tangencial, portanto, AT é igual a zero no MCU. Lembrem que a aceleração tangencial é um vetor paralelo à velocidade tangencial. Quando a aceleração tangencial é a favor da velocidade, isso provoca um aumento
no módulo da velocidade tangencial neste movimento. No caso da aceleração tangencial paralela ao vetor velocidade ter sentido oposto à velocidade tangencial, nesta situação a velocidade diminui, o movimento é retardado ou desacelerado, pois nada disso acontece no movimento circular uniforme, a velocidade não aumenta nem diminui, mas o fato de a aceleração existir e provocar variações na direção e sentido da velocidade, esta aceleração é uma aceleração que aponta sempre para o centro, chamada de centrípeta, portanto, e não é um vetor paralelo à velocidade tangencial, justamente é um vetor que se mantém perpendicular a esta velocidade, puxando para o centro, apontando para o centro e provocando alterações na direção e sentido do vetor V. Notem que a aceleração centrípeta é a aceleração que obriga o corpo a girar e variar a orientação do vetor velocidade tangencial, se mantendo sempre perpendicular a essa velocidade. Então notem que a aceleração tangencial é sempre um vetor paralelo à velocidade, faz a velocidade aumentar ou diminuir, e ela não existe no movimento circular uniforme. A única aceleração do MCU é a aceleração centrípeta, sempre um vetor que puxa para o centro, aponta para o centro e se mantém perpendicular com ângulo de 90 graus em relação à velocidade linear. Portanto, não esquecer, a aceleração centrípeta é um vetor perpendicular à velocidade, aponta para o centro e faz com que a velocidade varie apenas em direção e sentido, não sendo nem a favor nem contra a velocidade, ela não altera o módulo da velocidade do corpo. Percebam que a Lua gira em torno da Terra porque existe uma aceleração centrípeta gerada pela força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua, e essa força que gera esta aceleração é sempre perpendicular ao vetor velocidade tangencial. Portanto, a velocidade tangencial, neste caso, só varia a sua orientação. Então já sabemos que todo corpo em movimento circular uniforme está sujeito à ação de uma aceleração centrípeta que aponta para o centro e é sempre um vetor perpendicular à velocidade tangencial. Mas nós precisamos saber mais detalhes sobre este vetor AC, módulo, direção e sentido no MCU. Quais são as propriedades do vetor aceleração centrípeta? Para todo corpo que gira em movimento circular e uniforme, percebam que o vetor AC se mantém sempre do mesmo tamanho, o que indica dizer que o módulo da aceleração centrípeta é constante. Mas o fato de esse vetor apontar sempre para o centro em qualquer instante indica que a direção e o sentido da aceleração centrípeta são variáveis. Notem que aqui a aceleração centrípeta sempre apontando para o centro. Nesse momento o vetor é vertical e para baixo. Já neste momento temos um vetor vertical e para cima, horizontal e para a direita, horizontal e para a esquerda. A cada momento nós temos uma variação da direção e do sentido do vetor AC. Portanto, ele tem módulo constante, mas direção e sentido que são variáveis. Cálculo da aceleração centrípeta de um móvel. Temos aqui um móvel com velocidade v, sujeito à aceleração centrípeta perpendicular à velocidade, puxando para o centro, descrevendo uma trajetória circular de raio r. O valor da aceleração centrípeta pode ser determinado pela expressão que diz que a aceleração centrípeta é a razão entre o módulo da velocidade tangencial elevado ao quadrado pelo raio da trajetória circular. Nessa expressão, AC igual a v ao quadrado sobre r, se nós colocarmos a velocidade em metros por segundo e o raio em metros, teremos na unidade do Sistema Internacional a aceleração centrípeta medida em metros por segundo ao quadrado. A aceleração centrípeta mede os desvios de direção e sentido do vetor velocidade tangencial. Cito aqui algumas grandezas ou medidas importantes para o movimento circular uniforme. Todo corpo que gira em MCU tem um certo período e uma certa frequência de rotação.
Período, T maiúsculo, é simplesmente o tempo de uma volta completa ou o tempo de uma rotação. Os períodos dos ponteiros dos relógios, cada um deles gira em MCU com um tempo de volta diferente. Por exemplo, o período do ponteiro das horas equivale a 12 horas, o período do ponteiro dos minutos equivale a 60 minutos e o período do ponteiro dos segundos equivale a 60 segundos. Frequência. Frequência é simplesmente o número de voltas ou rotações por intervalo de tempo, ou a equação de definição, número de voltas por tempo, n sobre ΔT. Para o intervalo de tempo medido em segundos, a frequência resulta em Hertz, ou segundo na menos 1, que é a unidade padrão do Sistema Internacional de Frequência. Às vezes a frequência vem medida na unidade de rotação por minuto. O que significa uma rotação por minuto e como converter para Hertz? Muito simples. Uma rotação por minuto é uma rotação em 60 segundos, ou seja, 1/60 de Hertz, ou RPS, rotação por segundo, que é exatamente a mesma coisa. Há uma relação entre o período e a frequência. Notem que para uma frequência de 2 Hz em um corpo que gira em MCU, 2 Hz de frequência de giro significam 2 voltas a cada segundo. O período vai dar 1 volta a cada meio segundo. Portanto, o período e a frequência têm uma relação inversa. A frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência. Relação entre velocidade linear e velocidade angular. Existe uma equação matemática que relaciona essas duas velocidades e ela é muito importante para resolver diversos problemas de MCU. Lembrando que velocidade tangencial ou linear é a distância por tempo, velocidade angular, ângulo descrito num certo intervalo de tempo, ou as expressões mais comuns de cálculo para essas duas velocidades, V igual a 2πr pelo período e ômega 2π pelo período. Existe uma relação aqui visível entre essas duas velocidades. Circulando este termo aqui na equação da velocidade tangencial, 2π pelo período é justamente a velocidade angular. Ou seja, a relação entre velocidade angular e velocidade linear é a expressão V igual a ômega vezes o raio. V igual a ômega R. Notem que nessa expressão, para unidades do SI, colocada a velocidade angular em radianos por segundo e o raio em metros, resulta a velocidade tangencial em metros por segundo. Resumo do MCU, todas as propriedades e equações deste movimento, começando pela velocidade linear ou tangencial. Esta velocidade é a distância percorrida num intervalo de tempo, ou seja, d sobre ΔT, ou simplesmente 2πr pelo período, que é o tempo de uma volta. Este vetor tem sempre módulo constante no MCU, mas direção e sentido que são variáveis. Próxima velocidade, a velocidade angular, ômega, ângulo percorrido em um certo intervalo de tempo. Equação, ômega igual a Δθ, deslocamento angular ou ângulo descrito por ΔT, intervalo de tempo, ou simplesmente 2π pelo tempo de uma volta, que é o período. Lembrem que esta grandeza é escalar e o seu módulo é uma constante. O fato de a velocidade linear ser constante em módulos significa que se percorre em MCU distâncias iguais em tempos iguais, portanto, ângulos iguais em tempos iguais. Relação entre V e ômega. Lembrem que V é igual a ômega vezes o raio, expressão importante de se conhecer e utilizar em determinados problemas. Nossa próxima definição, a aceleração centrípeta, vetor que gera variações na direção e no sentido da velocidade tangencial ou linear V. Esta aceleração é um vetor cujo módulo é determinado pela expressão v² sobre r. Este vetor sempre se mantém perpendicular à velocidade tangencial e aponta para o centro do círculo descrito. Por apontar sempre para o centro do círculo descrito e depender de um valor de velocidade raio
cujos valores se mantêm constantes, a aceleração centrípeta tem módulo constante, mas direção e sentido variáveis. Percebam que tanto o vetor v quanto o vetor AC possuem apenas os seus módulos constantes, mas são vetores variáveis em direção e sentido. Temos aqui a próxima definição, que é a frequência F, o número de voltas executadas num certo intervalo de tempo, ou o inverso do período. Podemos ter que fazer conversões, lembrem que uma rotação por minuto equivale a 1/60 do Hertz, e o Hertz é exatamente igual ao RPS, ou rotação por segundo. Pode-se fazer uma mudança nas expressões das velocidades tangencial e angular, colocando-se que a frequência é o inverso do período. Ou seja, ao invés de se dividir pelo período na velocidade tangencial e na velocidade angular, pode-se colocar nessas velocidades v igual a 2πr vezes f e ômega é igual a 2π vezes f. Então essas são as expressões e as propriedades do movimento circular e uniforme. Nessa parte final do movimento circular uniforme, nós vemos as aplicações através dos acoplamentos de polias, montagens de polias, discos ou engrenagens de tamanhos diferentes que giram em MCU. Nós fazemos comparações das grandezas do movimento circular uniforme associadas a esses movimentos de rotação desses acoplamentos. Nós vamos analisar dois tipos de acoplamentos de polias de tamanhos diferentes. As polias associadas de tal forma que seus centros estão separados, podendo nesse primeiro caso estarem acopladas por uma correia ou esteira que impulsiona a rotação do conjunto, ou as duas polias ou discos podem estar com os centros sobrepostos acopladas por um eixo central que impulsiona a rotação do conjunto. Para esses dois acoplamentos, nós analisamos as seguintes grandezas, associadas às bordas do sistema, ou seja, a periferia dos dois discos assim acoplados, no sistema 1 e no sistema 2. As grandezas que nós analisamos para os dois acoplamentos, velocidades lineares, velocidades angulares, frequências, períodos e as acelerações centrípetas das bordas dos conjuntos. Acoplamento 1. Polias acopladas por correia ou esteira e as engrenagens. Fácil identificar esse sistema quando se percebe que os centros dos discos, polias ou engrenagens estão separados entre si. Os centros dos discos não estão sobrepostos. Nesse primeiro tipo de acoplamento, nós temos dois discos de tamanhos diferentes, os discos A e B de raios diferentes, com os seus centros separados, acoplados por uma esteira que, ao se locomover, vai girar os discos A e B. Nós analisamos as grandezas, velocidades tangenciais, velocidades angulares, frequências, períodos e acelerações centrípetas das bordas ou periferias do sistema. Notem que nós vamos analisar para a borda do disco A e para a borda do disco B essas grandezas quando o sistema entra em rotação. Iniciando pela velocidade linear. Quem comanda o deslocamento de toda a periferia ou borda desse sistema é justamente a correia ou esteira que se desloca com uma certa velocidade v. Notem que se este ponto da correia se desloca com uma velocidade de 1 metro por segundo, todos os pontos do sistema têm que se deslocar nas suas bordas com esta mesma velocidade tangencial. Ou seja, como a correia passa pela borda dos discos e os impulsiona, a velocidade desses dois pontos é exatamente igual à velocidade de translação da esteira ou correia, que então rotaciona os discos com essa mesma rapidez. Notem que neste tipo de acoplamento o fator principal é a igualdade das velocidades tangenciais das bordas do sistema.
Portanto, nesse tipo de acoplamento nós temos VA igual a VB. Velocidades angulares dos discos A e B nas bordas do sistema. Notem que agora nós temos para esses dois discos, lembrando do conceito da velocidade angular, a rapidez com que se gira um determinado ângulo, os dois discos giram 360 graus, mas não ao mesmo tempo. Então a rotação de um ângulo acontece para ambos os discos A e B. Agora, quem faz isso em menos intervalo de tempo? Qual disco gira mais rapidamente o ângulo de 360 graus? Como consequência das velocidades tangenciais serem iguais, notem que a velocidade angular do disco pequeno, de menor raio, que é o disco A, é maior que a velocidade angular do disco de maior raio, que é o disco B. Portanto, neste tipo de acoplamento, nós temos que a velocidade angular do disco pequeno é maior que a velocidade angular do disco grande. Notem que nós podemos concluir isso utilizando a expressão que relaciona justamente essas duas velocidades. Como V é igual a ômega vezes o raio, a relação entre a velocidade tangencial e a velocidade angular, percebam que como as velocidades lineares são iguais, o disco de menor raio, em compensação, vai ter que ter uma maior velocidade angular. Então, neste tipo de acoplamento, nós temos a maior velocidade angular para o disco de menor raio. Portanto, esse disco pequeno completa 360 graus, por exemplo, em menor intervalo de tempo, como consequência das velocidades tangenciais serem iguais. Frequências dos discos A e B. Como consequência das velocidades lineares serem iguais, VA igual a VB, ou como consequência da velocidade angular do disco pequeno ser maior, justamente o disco pequeno de menor raio vai fazer um maior número de voltas no mesmo intervalo de tempo. Lembrem que frequência é o número de voltas executadas num certo intervalo de tempo. Neste caso, a frequência do disco pequeno vai ser maior que a frequência do disco grande. Se eu esperar aqui 1 minuto, por exemplo, é claro que o disco pequeno vai dar um maior número de voltas que o disco grande. Portanto, neste tipo de acoplamento, nós temos FA maior que FB. O disco pequeno faz mais voltas no mesmo intervalo de tempo que o disco grande. Períodos dos discos A e B. Como o período é o tempo de uma volta, percebe-se aqui que quem faz uma volta em menos tempo é o disco menor, ou seja, o disco A. Até porque, como consequência da frequência, o período teria uma relação de proporcionalidade inversa. O período é o inverso da frequência. Então, onde a frequência for maior, o período vai ser menor. Portanto, neste acoplamento, nós temos que o período de A é menor que o período de B. Acelerações centrípetas dos discos A e B. Aqui para a aceleração centrípeta eu vou usar diretamente a fórmula. Lembrem que a equação da aceleração centrípeta é V² sobre o raio. Neste tipo de acoplamento, notem que nós temos duas velocidades tangenciais iguais. Portanto, quem diferencia o valor da aceleração centrípeta é o raio de cada um dos discos. Portanto, como o raio está no denominador da função da aceleração centrípeta, o disco de menor raio vai possuir para a mesma velocidade tangencial a maior aceleração centrípeta. Então, neste sistema, nós temos que a aceleração centrípeta do disco menor vai ser maior que a aceleração centrípeta do disco maior. Portanto, aqui nós temos que AC do disco A é maior que AC do disco B. Percebam que neste sistema, para uma mesma velocidade tangencial, menos raio significa mais aceleração centrípeta. Por esta razão, nós temos que a aceleração centrípeta do disco A, disco pequeno, é maior que a aceleração centrípeta do disco B. Um detalhe importante sobre o tamanho do raio das engrenagens com números de dentes diferentes. Temos aqui 3 engrenagens A, B e C com números de dentes respectivamente 32, 16 e 8 dentes, A, B e C.
Notem que o raio é diretamente proporcional ao número de dentes que cada engrenagem apresenta. Se o raio da A é o dobro do raio da B, é porque tem o dobro do número de dentes. Se o raio da A é 4 vezes o raio da C, é porque tem o quádruplo do número de dentes. Então, em todas as engrenagens, o raio é tão maior quanto maior for o número de dentes que aquela engrenagem apresenta. Finalizando aqui o primeiro tipo de acoplamento e as grandezas do movimento circular uniforme associadas a este movimento de rotação para discos ou engrenagens de tamanhos diferentes. Nesse tipo de montagem, o fator principal no acoplamento 1 é o fato de que as velocidades tangenciais das bordas do sistema são exatamente as mesmas. A partir deste fato, alguns raciocínios matemáticos são importantes se estabelecer. Lembrem da relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Notem que V é igual a ômega vezes o raio. Percebam que se as velocidades tangenciais são iguais, o disco de menor raio, em compensação, vai ter que possuir uma maior velocidade angular para que ambos tenham a mesma velocidade tangencial. Então aqui neste tipo de acoplamento, o disco A de menor raio gira 360 graus, por exemplo, em menor intervalo de tempo. Ele vai ter uma maior velocidade angular em comparação ao disco B. Outro fator importante, o disco de menor raio tem maior frequência. A frequência nesse tipo de sistema é inversamente proporcional ao raio. Menos raio, mais frequência. Isso é uma consequência também das velocidades tangenciais serem iguais. Notem a expressão da velocidade tangencial V igual a 2π vezes R vezes F. Notem que para o disco de menor frequência, em compensação, ele tem o maior raio, justamente para que a velocidade tangencial seja a mesma para os dois discos ou engrenagens assim associados. Se, por exemplo, este disco tiver metade do raio, o disco A, ele vai ter em compensação o dobro da frequência. A frequência nesse tipo de acoplamento é inversamente proporcional ao raio. Quanto menor o raio, maior a frequência, ou quanto maior o raio, menor a frequência de rotação. Acoplamento 2. Nesse tipo de acoplamento nós temos polias, discos ou engrenagens interligados por um eixo central e, portanto, os centros desses discos, polias ou engrenagens estão sobrepostos. Nesse tipo de acoplamento nós também analisamos as grandezas do MCU associadas aos movimentos das periferias dos dois discos A e B de raios diferentes. Colocando este sistema A e B no acoplamento 2 em rotação em um movimento circular uniforme, percebem-se aqui três igualdades de três elementos associados ao MCU das periferias desses dois discos. Notem que esta linha de referência de partida e chegada dos dois pontos naqueles dois discos A e B, já percebe-se que a velocidade angular é exatamente a mesma para os dois discos. Ambos completam 360 graus, exatamente no mesmo intervalo de tempo. Portanto, se eles têm a mesma velocidade angular, também têm o mesmo período e a mesma frequência. Esses três elementos nesse tipo de acoplamento são os mesmos, fazem voltas ao mesmo tempo, o mesmo número de voltas no mesmo intervalo de tempo, mesmo período, mesma frequência e o mesmo ângulo descrito no mesmo intervalo de tempo também, portanto as mesmas velocidades angulares. Aqui nós podemos dizer que o sistema A e B gira junto com o mesmo ômega, mesmo F e mesmo T. As igualdades desse sistema terminam por aqui. Agora nós analisamos as velocidades tangenciais das bordas dos discos A e B. Lembrando do conceito, velocidade tangencial ou velocidade linear é a rapidez com que se percorre uma determinada distância. Os dois discos percorrem distâncias diferentes no mesmo intervalo de tempo. As distâncias são, em uma volta completa,
o comprimento de cada círculo. O disco B percorre uma distância ou comprimento de círculo maior no mesmo intervalo de tempo que o disco A percorre um comprimento de círculo ou distância menor. Portanto, a velocidade tangencial da borda do disco B vai ser maior que a velocidade tangencial da borda do disco A. Lembrem que isso é uma consequência da velocidade angular ser a mesma. Percebam que neste caso, se eu equaciono a velocidade tangencial por ômega vezes o raio, como a velocidade angular dos dois discos é a mesma, o disco de maior raio, que percorre uma distância maior no mesmo intervalo de tempo, em compensação vai ter que ter uma velocidade tangencial maior que o disco pequeno. Então aqui nós temos que a velocidade tangencial da borda do disco B é maior que a velocidade tangencial da borda do disco A. Neste tipo de acoplamento, notem que a velocidade é diretamente proporcional ao raio. Maior velocidade tangencial, porque as velocidades angulares são iguais. Acelerações centrípetas das bordas dos discos A e B. Analisando a aceleração centrípeta pela expressão AC igual a V ao quadrado sobre o raio, aqui nós temos que cuidar que as velocidades e os raios são diferentes, mas a velocidade está elevada à segunda potência, portanto a velocidade comanda mais do que o raio. Percebam que neste sistema, quando nós tivermos o maior raio, nós temos em compensação a maior velocidade tangencial. Então o disco de maior raio vai ter em compensação uma maior velocidade tangencial. Acabamos de ver que a velocidade é proporcional ao raio, mas como a velocidade vai elevada ao quadrado nessa expressão, ela manda mais que o raio. Ela comanda, neste caso, uma maior aceleração centrípeta, justamente para o disco de maior raio. Então, o disco de maior velocidade tangencial, o disco de maior raio, vai obter uma maior aceleração centrípeta, ou seja, neste acoplamento a aceleração centrípeta do disco B é maior que a aceleração centrípeta do disco A. Finalizando o acoplamento 2, aqui nós temos os elementos do MCU associados a este tipo de montagem. Notem que para os pontos A e B nós temos a mesma velocidade angular, o mesmo período e a mesma frequência. O sistema A e B gira junto. Notem, salientando algo importante, que o disco D ou ponto D maior raio vai ter em compensação maior velocidade linear como consequência das velocidades angulares serem as mesmas. Então, neste tipo de acoplamento, a velocidade tangencial é diretamente proporcional ao tamanho do raio. Se, por exemplo, o raio do ponto B for o dobro do raio do ponto A, nós temos ele com o dobro da velocidade tangencial. Resumo dos pontos principais dos dois tipos de acoplamentos. No acoplamento 1, nós temos a mesma velocidade tangencial nas bordas do sistema, VA igual a VB, e como consequência, o disco de menor raio tem em compensação a maior velocidade angular, portanto, ômega A maior que ômega B. Temos o disco de menor raio tendo a maior frequência, a frequência é inversamente proporcional ao raio, maior raio, menor frequência, menor raio, maior frequência. Se, por exemplo, o disco A tiver metade do raio do disco B, ele vai ter em compensação o dobro da frequência para que a velocidade tangencial seja a mesma. Se o período é o inverso da frequência, onde nós temos a maior frequência, temos o menor período, TA menor que TB. E a aceleração centrípeta pela equação para esse sistema, V ao quadrado sobre R, mesma velocidade tangencial, menos raio, maior aceleração centrípeta. No acoplamento 2, notem, o sistema gira junto. Mesma frequência, períodos e mesmas velocidades angulares
para o sistema A e B. Como consequência das velocidades angulares serem as mesmas, o disco de maior raio vai ter maior velocidade tangencial. A velocidade aqui é diretamente proporcional ao raio. Se o raio do disco B é o dobro do raio do disco A, sua velocidade vai ser o dobro também. Temos a aceleração centrípeta, de novo dada pela equação v² sobre r. Cuidado, a velocidade comanda mais que o raio. O disco de maior raio tem maior velocidade tangencial que, elevada ao quadrado, supera o maior raio, dando uma maior aceleração centrípeta. Portanto, neste sistema, maior velocidade tangencial, maior aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta da B é maior que a aceleração centrípeta da polia A. Pessoal, para que a gente possa entrar no nosso próximo movimento circular, que é o movimento circular uniformemente variado, uma comparação essencial entre os dois tipos de aceleração que nós conhecemos deve ser feita. Então vamos comparar a aceleração tangencial com a aceleração centrípeta. Qual o papel de cada uma delas? Começando pela aceleração tangencial. O papel de uma aceleração tangencial é fazer a velocidade variar em módulo. Quando a velocidade aumenta ou diminui de valor, temos como responsável a ação de uma aceleração tangencial, que é sempre um vetor paralelo ao vetor velocidade. Duas possibilidades podem ocorrer quando a aceleração tangencial é a favor do movimento, a favor da velocidade, tendo o mesmo sentido do vetor velocidade. Temos aqui um movimento acelerado em que a velocidade aumenta. Do contrário, se o vetor aceleração tangencial for paralela à velocidade, mas de sentido contrário, notem que aqui o módulo da velocidade diminui. Então a aceleração tangencial a favor da velocidade, movimento acelerado, a aceleração tangencial contrária à velocidade, movimento retardado ou desacelerado. Este é o papel único da aceleração tangencial paralela ao vetor velocidade: fazer a velocidade aumentar quando a favor do movimento, ou fazer a velocidade diminuir quando contrária ao movimento. A aceleração centrípeta. Como todo vetor aceleração, esta aceleração provoca alteração da velocidade. Mas neste caso, a alteração ocorre na direção e sentido do vetor velocidade linear. Esta aceleração, portanto, não é paralela ao vetor velocidade, mas perpendicular a ela. Notem que todo móvel que sofre uma aceleração lateral, ou seja, perpendicular ao movimento, perpendicular ao vetor velocidade, faz uma curva, ou seja, varia a velocidade não em módulo. Ela não é nem a favor nem contra o vetor velocidade, mas varia a orientação, obrigando a variar a direção e o sentido do vetor V. Movimento circular uniformemente variado, MCUV. Este é um movimento em que a velocidade varia em módulo, ou seja, pode aumentar ou diminuir, e também varia, por ser um movimento circular, em direção e sentido. Portanto, o MCUV é um movimento com duas acelerações, a tangencial diferente de zero e a centrípeta diferente de zero. A tangencial provoca variações no módulo, aumenta ou diminui a velocidade, sendo paralela ao vetor V, enquanto que a aceleração centrípeta varia a direção e o sentido do vetor velocidade, sendo perpendicular a ela. Comparando aqui o MCU ao MCUV, o termo principal aqui a se comparar é a velocidade linear ou velocidade tangencial V. Lembrem que no MCU a velocidade linear tem módulo constante, sim, o movimento é uniforme, mas direção e sentido que são variáveis. Se o módulo da velocidade não varia, significa que não há aceleração tangencial no MCU. A aceleração tangencial é igual a zero.
mas por variar a direção e o sentido do vetor velocidade, temos uma aceleração centrípeta diferente de zero. Lembrando que a aceleração centrípeta é um vetor sempre perpendicular à velocidade tangencial. Portanto, no MCU não há aceleração tangencial, mas há aceleração centrípeta diferente de zero. Para o MCUV, a velocidade linear varia em módulo, mas também varia em direção e sentido, como em todo movimento curvilíneo. Ou seja, por variar o módulo da velocidade, nós temos uma aceleração tangencial diferente de zero e também temos uma aceleração centrípeta diferente de zero. É um movimento com duas acelerações. A tangencial, que é uma aceleração paralela à velocidade, e a centrípeta, que é uma aceleração cujo vetor é perpendicular à velocidade. No MCUV, além de variar a direção e sentido da velocidade linear, a velocidade pode aumentar ou diminuir. Nós vamos ter um vetor aceleração tangencial paralela ao vetor velocidade linear, e esta aceleração pode ser a favor ou contra este movimento, fazendo a velocidade aumentar ou diminuir. MCUV acelerado, ou seja, quando a velocidade aumenta em módulo. Percebam que aqui nós temos um veículo sujeito a uma aceleração centrípeta perpendicular à velocidade, o que faz a velocidade variar em direção e sentido, mas também tem uma aceleração tangencial a favor da velocidade, o que faz a velocidade aumentar em módulo. Este veículo está aumentando a sua velocidade ao mesmo tempo que faz a curva. Portanto, aqui nós temos uma aceleração centrípeta que produziu variação na direção e sentido da velocidade e uma aceleração tangencial que produziu variação no módulo, sendo essa aceleração tangencial paralela à velocidade no mesmo sentido, vai fazer a velocidade aumentar, acelerando o movimento circular, portanto uniformemente variado. MCUV retardado ou desacelerado. Notem que esse veículo está sujeito à ação de uma aceleração centrípeta perpendicular ao vetor velocidade. Esta aceleração centrípeta faz a velocidade variar apenas em direção e sentido, o que possibilita este veículo fazer a trajetória curvilínea. Mas ele também está sujeito a uma aceleração tangencial contrária à velocidade. Portanto, ele vai frear, ele vai desacelerar. Ele começa com uma velocidade maior e termina com uma velocidade menor. Então aqui nós temos duas acelerações. A aceleração centrípeta perpendicular à velocidade, que provoca a variação na direção e sentido, e a aceleração tangencial, que provoca variação no módulo, e quando essa tangencial paralela à velocidade é contrária ao vetor velocidade linear, o veículo freia, reduz a sua velocidade. Concluindo os dois casos de movimento circular uniformemente variado. Quando nós temos um MCUV acelerado, em que o valor da velocidade aumenta, nós temos, além da aceleração centrípeta perpendicular à velocidade, a ação de uma aceleração tangencial paralela à velocidade e a favor desta mesma velocidade. Neste caso, a velocidade vai ficar ao longo da curva circular cada vez maior. No caso de um MCUV retardado ou desacelerado, nós temos também a ação da aceleração centrípeta perpendicular à velocidade, mas uma aceleração tangencial paralela ao vetor velocidade, mas em sentido contrário a essa velocidade tangencial. Neste caso, o móvel faz a sua curva circular, mas com velocidade cada vez menor. Analisamos agora a aceleração resultante das duas acelerações que atuam ao longo do movimento circular uniformemente variado. Neste primeiro desenho, nesta situação, notem que as duas acelerações compostas estão a tangencial nesse sentido
e a centrípeta perpendicular, a resultante é a diagonal do retângulo formado pelas duas componentes das astrações tangencial e centrípeta. Aqui nós temos, para o caso do desenho de cima, a tangencial orientada nesse sentido, a centrípeta perpendicular, a resultante também é a diagonal do retângulo formado, ou a hipotenusa de um triângulo retângulo. Para tirar a resultante das duas astrações, notem que a resultante é a raiz de AT ao quadrado mais AC ao quadrado.